Agora vamos analisar Usiminas. Conforme os indicadores da estratégia Vasco Freeway, a Usiminas, Usim 5, está no momento exato para se fazer uma venda de put, onde você não precisa comprar a ação no preço de mercado. Você realmente pode estudar e colocar a sua opção de compra de ações num preço mais baixo do que está neste momento. E nós vamos analisar o preço, quais são os alvos, quais são as indicações de preço conforme a estratégia Vasco Freeway, tá certo? Mas eu recomendo que você só faça a venda da put se você tem a intenção de ter esta ação na sua carteira, tá certo? Antes de nós conferirmos e analisarmos todos os parâmetros lá no gráfico, vamos olhar aqui ainda na estratégia como está a situação da Usiminas, tá certo? Então vamos lá, a Usiminas está aqui nesta linha roxinha, conforme analisamos os outros ativos também. A Usiminas está neste momento, nos últimos 6 meses, uma queda de 39,5%. E nos últimos 3 meses, uma queda de 16%. Isso é ótimo. Nós estamos querendo comprar barato para vender caro, tá certo? Eu sempre digo que a Bolsa de Valores sempre está no momento certo. Obviamente que para alguém e dependendo do lado em que você se encontra. Para você realmente fazer uma venda de put, é porque você tem intenção de comprar ações mais barato do que está neste momento. Então ela tem que estar abaixo de uma determinada média. Aqui na estratégia é uma média de 72 períodos. Então ela está hoje na segunda faixa de baixa da banda de Bollinger de 2 desvios padrões, tá certo? Então ela está numa condição favorável nesse momento aqui. Podemos até verificar quais são os critérios que determinam que o sinal de indicação de melhor momento se aplica a uma venda de put. Está aqui em cima, no cabeçalho, os critérios. Uma venda de put, que é uma opção de venda, tá certo? Quando você faz uma venda de put, é como se você estivesse assinando um contrato com alguém onde você estaria vendendo a obrigação de comprar as ações num determinado valor futuro, numa data pré-determinada, tá certo? E nós vamos lá na prática ver, lá na plataforma de negociação do Profit Pro, como nós vamos realizar esta operação, tá certo? Eu digo que isso não é uma indicação para você, tá certo? E sim uma análise de indicadores mostrando os melhores momentos, os melhores preços, a melhor forma de se fazer a operação. Mas cabe a você tomar a decisão se vai fazer ou não esta negociação, correto? Então, é aqui. Venda de put significa que o high-low tem que estar vendido, o MACD tem que estar confirmando a venda, a cotação tem que estar em baixa e abaixo da média de 72 períodos. Aqui na própria planilha nós já conseguimos enxergar esses indicadores, porque ela calcula, os algoritmos da planilha calculam em tempo real. Aqui, ó, o high-low está vendido, o MACD está vendido, o preço está abaixo da média e também está em baixa, tá certo? Por que a venda de put está no momento certo? Porque funciona assim. Deixa eu até mostrar uma informação aqui para vocês. Se vocês não têm familiaridade ainda com o manuseio das opções, funciona assim. Opções é um derivativo de um determinado ativo, tá certo? Também as opções são ativos com os códigos bem próximos do que é o seu derivativo, que é a ação da Usiminas. Mas funciona da seguinte forma. Existe lá o preço do ativo. Eu não consigo colocar ali o cursor porque está numa outra tela. Mas ali em cima você tem um quadro, a lei da oferta e da procura, tá certo? Então, os ativos, a própria USE 5, a formação do preço é com base na lei da oferta e da procura. Ali aquela linha verde significa a força compradora, eleva o preço para cima, e quando o preço está lá no topo, começam-se as vendas. Então, os vendedores começam a trazer o preço para baixo. Em algum momento, esses preços até se cruzam, tá certo? Gerando uma média. Mas então,
O preço do ativo é formado pela lei da oferta e da procura, aquela disputa acirrada entre compradores e vendedores, perfeito? As opções são diferentes. Elas já são calculadas com base em regras matemáticas, tá certo? Então, com regras matemáticas, são 5 gregas matemáticas: o delta, o gama, o vega, o rho e o θ. Você não precisa saber calcular isso, a B3 calcula, as corretoras calculam, as plataformas calculam isso para você. Mas o que eu quero que você saiba é que o preço do ativo é pela lei da oferta e procura, concorrência entre compradores e vendedores, e o preço dos ativos, dos derivativos, que são as opções, no caso que nós vamos fazer agora, é uma opção de venda. Eles são calculados com critérios muito bem definidos, tá certo? De forma matemática, onde é considerado a cotação atual do ativo, que é o derivativo, onde é considerado o tempo por data do exercício, é considerado a volatilidade, é considerada a taxa de juros da Selic e é considerado também o tempo em que leva para esse exercício, tá certo? Então, todos esses critérios vão determinar qual é a premiação que você terá para exercer uma venda de put neste momento. Mas o que eu trouxe essa tela é para que você entenda ali em cima, naquelas setas azuis, verde e vermelha, ali é para você entender o seguinte, que quando o ativo está em alta, que não é o caso agora, o Zimina está em baixa, quando está em baixa, a parte das setas de baixo, o preço do ativo, quando está em baixa, o valor das calls, que são as opções de compra, também se desvalorizam. Mas o vermelhinho são as puts, elas se valorizam, segundo esses critérios matemáticos aqui ao lado, tá certo? E quando o ativo está em alta, a parte de cima da setinha azul, a call, que é a opção de compra, se valoriza, mas as puts se desvalorizam. Então, nós estamos no momento ideal de uma boa valorização de premiação de puts. Por isso, a estratégia te mostra o momento exato. Se estivéssemos com todos esses indicadores indicando para você fazer a venda da put, mas ela estivesse lá em alta neste momento, tá certo? Positivo, não teríamos uma boa remuneração ali da nossa premiação na venda da put, perfeito? Por isso eu quis mostrar esse gráfico aqui a vocês, para que tenha esse entendimento. Eu gosto de explicar um pouco mais com alguns detalhes e não ficar com aquela afobação de querer terminar o vídeo rapidamente, tá certo? O objetivo é que você entenda com clareza como funciona uma venda de put. Para fazer a venda da put, você tem que ter convicção de que você gostaria de ter esse ativo na sua carteira. Então, temos algumas análises que você pode fazer aqui. Uma delas é o dividend yield. Essa empresa, Usiminas, paga bons dividendos? Então, vamos ver aqui. Ó. Ela pagou R$ 1,76 por ação nos últimos 12 meses e dá um dividend yield de 22,4%. Tá certo? Que é o dividend yield, ou seja, praticamente aí quase que perto do dobro ali do CDI, perto do dobro da taxa Selic, tá certo? Selic hoje está em 12,63, alguma coisa do tipo. Aqui nós estamos falando em 22% de dividend yield, tá certo? Inclusive eu fiz um vídeo anterior falando exatamente como se calcula dividend yield, o que é, para que serve e de que forma que eu faço a minha análise pessoal no dividend yield, tá certo? Então veja esse vídeo que vai ser muito produtivo para vocês. Nós já falamos que o preço nos últimos 6 meses ele está em queda de 39,5%. Nos últimos 3 meses está em queda de 16%. Tá certo? Isso, dentro de uma ótica, é excelente. Nós não queremos comprar barato para vender caro, então nós já sabemos que é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa que o preço está caindo, ou seja, está indo num ciclo de baixa, totalmente natural na Bolsa de Valores. Já vamos olhar lá no gráfico, tá certo? Ele está num ciclo de baixa,
nos últimos 3 meses também, então nós estamos caminhando para comprar alguma coisa num preço bom, tá certo? E ainda nem queremos pagar a cotação atual que está em 7,84. Queremos pagar bem mais baixo que isso, mas vamos analisar as possibilidades de suporte e resistência para ver ali qual é o alvo, segundo as bandas de Bollinger, para a nossa aquisição de ações, vendendo put e também recebendo um prêmio de imediato já pela nossa venda, tá certo? Então, mais uma informação que é importante. Você tem também aqui na planilha, em tempo real, você pode ter tem um link aqui que você vai fazer uma análise um pouco mais detalhada. Como é que está hoje a situação da companhia Uzi Minas? Clicando aqui, nós vamos diretamente lá num link para o Google, onde você tem aqui uma análise, uma análise gráfica e alguns parâmetros fundamentalistas aqui, gerados pelo Google, fornecido pelos provedores aqui do Google. Você tem uma sinopse aqui do que é exatamente a empresa, data de fundação. A empresa foi fundada lá em abril de 1956, 51 mil funcionários, tá certo? Uma receita aproximadamente de 3 bilhões e meio ao ano, segundo 3 bilhões e meio de dólares, 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e meio de dólares ao ano, segundo aqui a análise feita aqui, a apuração em 2018, tá certo? Ainda você tem aqui a maior alta das 52 semanas, que foi de R$17, a menor baixa nas últimas 52 semanas, que são praticamente um ano, tá certo? Foi 7,80. E assim sucessivamente, você ainda pode ver aqui uma série de notícias para você acompanhar e entender o que é exatamente essa empresa, tá certo? Voltando lá para a planilha, você também ainda pode fazer e tem que fazer uma análise aqui que é muito importante. Tem um outro ícone aqui e nós vamos para um site chamado Fundamentos, é um site gratuito, tá certo? Onde ele faz uma análise fundamentalista para cada uma das ações que compõem a Bolsa de Valores. E nós estamos analisando aqui agora a Uzi Minas, nem preciso digitar nada, porque ele já veio diretamente lá pelo link da planilha. Muitas informações aqui, se você gosta desse tipo de análise, você tem aqui uma infinidade aqui, tá certo? Sobre o fechamento do balanço, EBITDA, lucro líquido, todos os dados aqui, a receita líquida, tudo que você precisa saber a respeito da empresa. Mas tem 2 parâmetros aqui importantes. Primeiro, qual é o valor patrimonial da empresa, tá certo? Então, o valor patrimonial da empresa dividido pela quantidade de ações que estão disponíveis para o mercado dá um preço que é o preço real da ação, que seria hoje um preço de valor. Seria o seguinte, até quando você passa o cursor em cima aqui da interrogação, ele diz: o valor patrimonial por ação é igual ao valor patrimonial líquido dividido pelo número total de ações, que te dá o preço patrimonial por ação, que é de R$18,98. E se nós olharmos que a cotação nesse momento aqui não está em tempo real, mas está com 15 minutos aproximadamente de defasagem, está em 7,93, tá certo? Então, nós estamos vendo que vale praticamente R$19 e está sendo vendido por R$7,93. Ou seja, aqui ao lado você tem até mais um cálculo pronto, é o preço sobre o valor patrimonial, que é a divisão do preço da ação neste momento pelo valor patrimonial de 18, que te dá um fator de 0,42, que significa que essa ação está perto de 60% de desconto em relação ao seu patrimonial. A cotação hoje está 60% mais barato do que ela vale. Ou seja, tudo isso significa que a ação está barata, em excelentes condições para você comprar, tá certo? Essas ações. Então você tem em tempo real a possibilidade de fazer análise do dividend yield, do preço, tá certo? De todas as informações necessárias, pois então é tranquilo você fazer operações quando você tem parâmetros, indicadores consistentes, tá certo? Vamos então dar uma olhada agora lá no gráfico da plataforma. Mas é importante também, já que estamos aqui, para você conhecer um pouco dos detalhes da planilha, imagina que você quer saber qual a situação geral agora da Bolsa.
Então eu tenho um filtro aqui na planilha sobre os melhores momentos. Aqueles que estão em branco aqui, porque estamos aguardando o momento certo, mas podemos só limpar tudo que está vazio, eu tiro o vazio aqui, e o filtro me dá todas as ações que estão com recomendações agora de venda de put, de venda de call, mais de put, mais calls, vendas de call, tá certo? Estamos aqui alguns com condições de boas para compra, que estão abaixo aqui da média e atendendo os requisitos aqui dos algoritmos aqui da estratégia, tá certo? Você pode verificar se essa ação que você está querendo pôr no seu negócio, na sua carteira, ela faz parte do IBOV ou não. Então a Uzi Minas faz parte do IBOV, é uma das ações que tem ali um bom volume de negócios, uma boa liquidez de compra e venda de ações. Vamos verificar se tem liquidez lá para fazer venda de put, ou, tá certo? Porque tem ações que têm mais liquidez, menos liquidez quando se trata de derivativos, tá certo? Obviamente que os Minas têm uma boa liquidez com os ativos, mas de antemão eu sei que tem uma liquidez razoável, boa ali para fazer operações quando está no momento certo. Fora do momento certo, o pessoal fala que não tem liquidez, mas no momento certo tudo é certo, tá certo? Então é isso que eu quero estar mostrando a vocês. Vamos lá agora para a plataforma. Estamos já 17 minutos aqui neste vídeo. Não quero essa euforia de ter que fazer rápido, mas nós vamos estar aqui indicando da melhor forma. Eu vou dar o meu melhor para que você entenda como funciona uma venda de put, correto? Bom, já estamos aqui na plataforma Profit Pro, que também é uma plataforma de negociação. Eu a utilizo porque é muito boa. Eu não estou fazendo propaganda para a Anelógica, mas é que eu utilizo e ela é a provedora de dados em tempo real lá para a planilha, tá certo? Que está lá em Excel e uns algoritmos que é rodado nos servidores da plataforma da Vasco Freeway, né? Então, estamos aqui agora já com o gráfico da Uzi Minas. Esses indicadores, se você ainda não conhece, tem uma série de outros vídeos que eu mostro como montar, inclusive, esses indicadores, tá certo? Tem lá um tutorial para assinantes da planilha. Então você pode entrar lá, não paga nada para montar um gráfico se você tiver interesse como este, mas aqui ele é formado praticamente por 4 indicadores. Então são bandas de Bollinger. Então você tem 4 bandas de Bollinger aqui de 72 períodos, num primeiro desvio padrão, num segundo, num terceiro e num quarto desvio padrão. Uma média móvel, que é essa tracejada de 72 períodos exponencial, que te dá um ciclo de 3 meses e meio, que segundo a minha análise e experiência já de anos que eu opero com essa estratégia, é que num ciclo de 3 meses e meio, normalmente você tem 2 ciclos de altas, médias e baixas, altas, médias e baixas, tá certo? Normalmente, em 80% dos casos é assim, tá? E essa linha azul é uma média móvel exponencial de um ano, 252 períodos, tá certo? Que visualmente nós podemos observar que a Uzi Minas aqui, eu sempre gosto de olhar primeiramente a parte anual. Ela, se eu clico lá no comecinho e venho até aqui, a média está com uma queda anual de 19,62% na sua média. Mas se eu levo para o preço atual, nos últimos, praticamente nessa média, desde janeiro até agora, nós estamos ali com uma queda de 46,85%. Ou seja, ela está ali realmente num ciclo longo, desde o último momento que o preço da Uzi Minas tocou na média de um ano, foi por volta aí do dia 23 de março, até hoje, uma queda ali de 45%, tá certo? No preço médio não foi tanto, não foi lá 19,55%. Eu entendo que está realmente num ciclo longo de queda, tá certo? Mas isso também são ciclos naturais entre 3 e 6 meses, tá certo? Deve ter explicações e motivos para isso, mas tudo que nós queremos é que é uma empresa sólida e nós queremos comprar bem barato para depois termos um bom lucro lá. Mesmo que leve mais 2 ou 3 meses, mais um ciclo de baixa para alta de 2, 3 meses, ou até mesmo mais um ciclo maior que isso, tá certo?
A partir do momento que eu tenho essas ações incorporadas na minha carteira, eu posso estar fazendo vendas de call e fazer ali também um dividendo sintético ou uma renda passiva mensalmente, fazendo lá vendas de call, tá certo? A venda de put é quando eu quero comprar as ações. O preço nesse momento está em 7, olhando aqui essa parte branquinha, 7,86, tá certo? Essa linha branca aqui é a cotação atual. Ela esteve ao longo lá, por volta lá do mês de fevereiro, aqui ó, mês 11 de fevereiro, ela esteve no seu auge com 16,66. A análise que eu faço aqui das bandas de Bollinger é que ela me mostra o suporte e a resistência. A parte inferior da banda de Bollinger é suporte, a parte superior é resistência. Diferentemente de quando você está num day trade, numa análise técnica, né? Num tempo gráfico de 2, 5 minutos, 10 minutos, até 15 minutos, você pega ali os topos e fundos, né? As mínimas e as máximas, traça uma linha reta. Para operações de médio e longo prazo, na análise gráfica de um dia, um tempo gráfico diário, não funciona a linha gráfica, tá certo? Sinto te dizer, se você passa linhas retas, vou pegar o topo, vai ser um preço assim, assado. Não, porque tudo aqui é relativo, tá certo? Então, o que determina isso é o desvio padrão entre mínimas e máximas nesse período de 72, em ciclos de 72 períodos. Então, por exemplo, quando eu clico aqui na parte de baixo da rosinha, é as baixas no primeiro desvio padrão. A parte de cima é a resistência. Então, nós podemos ver que nesse período aqui, ele estava lá na resistência, da série de 16,66, que relativamente a essa queda que teve hoje, a resistência hoje está ali na mesma roxinha, que era 16, agora é 9,91. E o suporte que era naquela época lá, certo? Por volta aí de 13,07, hoje é aqui em 8,45. Então, o mesmo suporte e resistência relativamente ao movimento das mínimas e baixas que aconteceram no período, tá certo? E nós podemos ver que no segundo desvio padrão, até a análise de Bollinger, né, quando criou esse indicador, ele diz o seguinte, que quando uma ação toca no segundo desvio padrão em baixa, você compra, e quando ele toca no segundo de cima, que é a resistência, você vende, tá certo? Isso é uma receita ali das bandas de Bollinger. Mas eu utilizo para ver aqui suporte e resistência também, mas para que seja definido quais são os alvos para minha venda de call, venda de put, ou entrar no papel, ou sair do papel, tá certo? Eu normalmente, para entrar no papel, eu nunca entro no mercado, tá certo? Essa ação é uma que eu quero ter na minha carteira, se eu já fiz análise e digo que sim, por que eu vou comprar agora a 7 a mercado, tá certo? A 7,81, 84 nesse momento, se eu posso ver que ele está aqui numa banda de Bollinger de suporte, buscando um alvo de R$7, que é mais uma banda para frente, mais um desvio padrão para frente, para baixo no caso aqui, onde a resistência fica lá em cima em 11,36, tá certo? Eu posso também dar mais uma olhada aqui, onde, por exemplo, se eu estou se eu comprar a R$7, eu não quero comprar a 7,83 a mercado, mas eu quero comprar por volta de R$7. Qual seria o meu próximo alvo? Meu próximo alvo seria 10,63 de resistência. Eu acredito que ele até busque ali a média anual, como ele estava aqui, olha, no mês de março, ele estava aqui nessa média anual. Ele pode estar buscando aqui, olha, essa média anual exatamente na próxima banda de Bollinger, que seria o meu alvo para comprar, tá certo? Olha aqui, ó. Aqui a parte de baixo é o suporte, ok? Quando eu passo o cursor em cima, ele acende a linha de suporte que é de baixo e a resistência que é em cima. Olha onde está lá a resistência, em 11,34. E olha onde está a média móvel anual de 11,44, exatamente na resistência, tá certo? Então, isso vai de encontro à teoria de Dow. O preço sempre volta à média, que é isso que nós temos que ter segurança para operar.
é comprar quando está barato, lá na segunda banda de Bollinger, terceira de baixa, e vender lá na segunda, terceira de alta quando está caro. E nesse período de entre ficar barato e ficar caro, depende muito do momento da empresa, da volatilidade do ativo, que pode levar lá 20 dias, 40 dias, 60 dias, 90 dias. E nesse período, nós estamos fazendo vendas de call, remunerando ali as suas ações, enquanto não chegam ali os dividendos, tá certo? Então você sempre tem o que fazer com isso, perfeito? Mas no caso agora, nós vamos falar de comprar o ativo barato. Então vamos lá. Agora vamos então entrar na plataforma Profit Pro. Nós vamos dizer o seguinte: quanto seria meu prêmio para fazer a venda dessa put? Porque quando eu estou vendendo algo, se eu estou vendendo, eu vou receber por algo. Aí já outro dia me perguntaram, quando eu vendo uma put, eu estou vendendo o quê? Eu vou te dizer, você está vendendo a obrigação de comprar essas ações num valor pré-determinado num futuro próximo, que seria, no caso, dia 21/10, que é o próximo vencimento dos derivativos para o mês de outubro, tá certo? E aqui nós temos na grade de opções, na plataforma, outras plataformas você tem isso aí também, tá certo? Tem diversos sites, mas eu gosto de ter tudo aqui no Profit, que eu já faço aqui eu já mesmo faço a operação, e aí vamos, né? O próximo vencimento seria no dia 16, amanhã, teriam 2 dias, o de hoje e o de amanhã, mas então eu já estou indo lá para 21/10, que é onde a premiação está mais interessante, tá certo? Então o próximo alvo que eu faria, se eu fosse fazer agora uma venda de put, tá certo? Lembre-se que isso não é uma recomendação, eu estou falando isso de uma forma didática, eu estou lendo indicadores, eu estou lendo parâmetros, critérios, algoritmos fizeram isso, não é uma indicação minha, mas sim dos indicadores. E eu quero te ensinar a saber, a fazer a leitura certa para você não navegar nesse grande mar que é a Bolsa de Valores sem nenhuma bússola cegas ali, tá certo? Se nós tirarmos todos esses indicadores em cima do gráfico aqui, você não sabe que direção tomar. Está caro ou está barato? Eu vou comprar ou vou vender? É momento certo para fazer venda de put ou não? Então você precisa ter indicadores sólidos para você tomar decisões consistentes também, tá certo? Vamos aqui à venda da put. Deste lado nós temos as puts, com cada um dos códigos ali, tá certo? O sufixo aqui do código é exatamente igual lá, o ZIN, né? O S e M, o V significa que é put para o mês de outubro, e um número na frente que é o código ali, 687, por exemplo, alguma 727 para outro. Do lado esquerdo nós temos as calls, tá certo? Essa linhazinha aqui de baixo, azul, é a divisão, quando eu passo o cursor em cima aqui, ó, tá certo? Quando eu ponho o cursor, passo aqui em cima, ele me dá exatamente a cotação atual nesse amarelo, 7,85. E o azul é o que separa os preços que estão abaixo do preço atual e acima do preço atual na parte de baixo aqui, certo? O que nós queremos é não comprar a mercado a 7,84. Nós queremos comprar mais barato. Qual que é o nosso preço de alvo ali da estratégia? R$7. Vamos procurar então o strike do valor futuro para 21/10, mais próximo que está aqui, ó, é 7,07. Mas não somente a indicação ali, que é baseada em desvio padrão, mas eu me utilizo de uma outra, que é uma das gregas matemáticas, tá certo? Que fazem aqui exatamente o delta, eu faço uma operação entre um delta de 25 e 30. O que significa o delta? Um delta de 23, que é o que está aqui neste preço aqui, olha, de 7,07, significa que existe 23% de probabilidade, tá? De probabilidade desse strike, que é o preço futuro, que eu estou me comprometendo, seria uma obrigação de estar comprando nesse preço, caso a cotação chegue nesse preço em 21/10. Então, se o preço chegar a 7,07 lá em 21/10, eu sou obrigado a comprar as ações a 7,07, tá certo? O delta
de 23%, é um delta baixo, probabilidade baixa de ser exercido, mas existe a possibilidade de ser exercido, de 23%, tá certo? Mas, neste momento, se eu for tomar a decisão de fazer a venda da put aqui, eu receberia um crédito agora na minha conta de 20 centavos por ação, tá certo? Correspondente a 2,61% de lucro sobre a minha reserva financeira que está aguardando ali para comprar ações no melhor momento. Então, eu tenho dinheiro para comprar 100% das ações que eu vou determinar aqui para fazer a venda da put. Então, se eu quiser comprar 1.000 ações, eu vou vender 1.000 puts aqui a 20 centavos. Como eu estou vendendo, eu vou receber esse crédito de 20 centavos na minha conta, neste momento, que entra de fato amanhã cedo na sua conta lá na corretora, tá certo? Então, no dia 21/10, se não chegar neste valor de 7,07, se não chegar lá 7,27 ou 7,47, tá certo? Você não é obrigado a comprar as ações, fica com aquele dinheiro que você recebeu ali de 2,61%, 25 centavos, 20 centavos por ação, já ficou crédito na sua conta e não é obrigado a comprar as ações. Agora, qualquer coisa neste preço, de chegar a 7,07 ou abaixo disto, você é obrigado a comprar a 7,07. Mesmo que ele chegue lá a 6,50, bem abaixo, você é obrigado a comprar a 7,07. Mas veja bem, você não quis colocar na sua carteira, não estava no teu projeto colocar os Minas na sua carteira, e você não quis comprar 7,84, certo? Você foi comprar R$7. Quando eu passo o cursor aqui em cima da linha, aqui ao lado em vermelho, aqui, ó, né, ele mostra qual é a distância que há entre a cotação de hoje e aquela que eu vou ter que comprar as ações no futuro, daqui 30 dias, tá certo? Vai estar com praticamente 10% mais barato do que é hoje. Tá? 7,07 para 7,87 dá 9,82%. Eu já vou estar comprando bem mais barato, quase 10%. Ganhei por isso. Então, é um excelente negócio aquilo que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Se eu quero fazer a operação, eu vou clicar aqui. Ele vai me abrir esse quadro aqui de baixo, tá certo? Então, nós vamos conferir aqui. Tem que ser uma venda. Cuidado, porque se você clicar no amarelinho, você vai comprar. Aí vai aparecer compra aqui. Não é compra, você vai fazer uma venda de put para comprar ações. Tá? Então, você está vendendo a obrigação de comprar ações se o preço chegar naquele valor. Confira aqui, confirme aqui se é put, está aqui put. Use Minas, o código deste ativo, desse derivativo, dessa opção de venda é o SIMV707, tá certo? O strike é de R$ 7,07. O preço do prêmio, tá certo? É de 0,20 centavos, de 20 centavos por ação, lote mínimo de 100 ações. E aqui você vai colocando 200, 300, quantas você quiser. 1.000, 10.000 ações, não importa. Mas o importante é que você tenha, eu chamo até de venda coberta de put, porque eu não ensino ninguém a especular em opções, em derivativos, é muito arriscado, existe mínimo de possibilidade de perda, eu não faço, eu não tento comprometer o meu patrimônio em risco nenhum. Aqui não tem risco nenhum. Você está comprando, vendendo algo, que se tiver que comprar as ações, está comprando barato, e se não tiver que comprar as ações, você ganha um prêmio. Que risco tem aí? Certo? Só se você tivesse comprado um preço muito errado, você vai ficar com o papel ali na mão por muito tempo, mas ele sempre voltará à média, tá certo? Então vamos lá, colocar a quantidade, o preço agora está em 20 centavos. Se eu disser aqui enviar a ordem, pá, ele vai aqui automaticamente entrar a mercado. Mas eu vou fazer algo diferente aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Nós estamos aqui, como eu cliquei na venda, ele ficou aqui marcado. Mas eu posso cancelar ainda, ou arrastar aqui para cima, para ele levar para um outro patamar, ou baixar um. Eu ainda não efetuei a minha operação, porque ainda quero olhar mais uma coisa. Se eu clicar no botão da direita aqui em cima deste strike, que eu vou fazer a venda da put, botão da direita, eu vou ver o livro de ofertas. Ele vai me abrir aqui o livro de ofertas. Olha que maravilha, para ver se temos liquidez. Vamos imaginar que eu queira vender
10 mil ações. Eu estou vendendo 10 mil puts para comprar 10 mil ações lá no dia do vencimento. A cotação atual de R$7, estamos falando de R$70 mil, certo? Se fosse 1.000 ações, seria R$7.000, ok? Então vamos falar ali. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, essas cores aqui, você que determina por volume de lotes, eu que determinei essas cores, mas é o seguinte, neste momento estão vendendo a 21 centavos 13K, olha aqui, depois tem um segundo ali, o Credit Suisse aqui, 139K, 400K, 600K, 600 mil ações aqui, 400 mil ações ali, ou seja, 400 mil puts, né? Mas que vão virar ações lá no dia 21 do 10. E do outro lado tem alguém aqui comprando a 20 centavos também, 6K, 130K, 160K. Tá? Se você não conhece, isso aqui é o que dá volatilidade nas opções, tá certo? São os market makers. Os market makers são contratados pela própria B3 e às vezes contratados até pela própria empresa do ativo, tá certo? Essas empresas fazem com que gere volatilidade, gere liquidez nos ativos, tá certo? Eles trabalham ganhando dinheiro aqui exatamente com o spread que há entre 21 centavos de venda e 20 centavos de compra. Eles estão comprando a 20 centavos e vendendo a 21 centavos, tá certo? E você vai trabalhar aqui nessa ponta, quer vender a 20 centavos agora, já coloca ali, sai no momento, tá certo? Nesse caso aqui, o spread está de 1 centavo, às vezes é de 2, de 3, eu sempre coloco um centavinho abaixo do que está aqui à venda. Então, é que está 20 aqui, não vai adiantar nada eu colocar 20 e vai sair de imediato. Naquele quadro que estávamos lá, você pode até mexer ali, colocar 21, 22, 23. Se eu colocar 22, eu vou entrar nessa fila aqui, que não vai nem sair, talvez, tá certo? Porque vai levar um tempão. Eu tenho que colocar exatamente ali 20 centavos que vai sair no momento. Então, liquidez tem. Esse problema nós não vamos ter aqui, tá certo? Existem ativos que têm uma liquidez maior, como Petrobras, Vale e outras, né? Mas quando você está no momento certo, a liquidez ela é tranquila ali. É isso aí que eu queria falar para vocês, tá certo? Então, isso não é uma indicação, é simplesmente didático para que você entenda. Espero ter contribuído e ajudado você a que realmente isso aqui aconteça. Lembre-se, só faça vendas de put se você tiver intenção de ter essa ação na sua carteira, porque a probabilidade de acontecer existe, de 23% é baixo, mas existe, tá certo? Nunca especule com opções que você pode se dar mal nisso, porque se você for exercido e não tem o dinheiro, vamos supor que você comprou aqui 1.000 ações, fez uma venda de put de 1.000 ações, R$7.000, lá no dia você é exercido, cadê os R$7.000 para você comprar as ações? Existe até a possibilidade de você rolar, fazer a compra nesse dia do vencimento, você pode comprar ali a sua put e vender uma outra para o mês seguinte lá. Então isso chama-se fazer a rolagem, tá certo? Mas também, neste momento lá, pode não ter a liquidez adequada, não sair, então não faça. Tem que ter o dinheiro agora, quando você faz a operação no momento certo, tá certo? Voltando aqui para a planilha, é isso aí que eu queria mostrar a vocês, tá certo? Fique com Deus, até o próximo vídeo.